Oi, gente, bem-vindos a mais um vloguinho aqui no meu canal. Muito prazer, gente, meu nome é Ingrid Mauri e aqui a gente fala sobre livros, tem vlogs de leitura, tem minhas TBR do mês, enfim, só conteúdinhos relacionados a livros, gente. Vocês me perdoem pela bagunça aqui em cima, é porque eu tirei tudo de cima da minha escrivaninha e coloquei ali na cama para eu poder gravar o vídeo preparando minha próxima leitura. Então vocês me perdoam. Ai, gente, sujei minha escrivaninha. Socorro. Enfim, gente, vim mostrar pra vocês qual é o livro que eu irei ler neste vloguinho, gente. Porque aconteceu uma coisa. Hoje já é dia 16 de março. E aí, gente, eu tinha começado um livro já, né? Que eu finalizei a proposta, como vocês viram, esse mês de março. E comecei né, que eu tinha começado a gravar o vlog dele. Porém, eu não li muito, graças a Deus. Porque aconteceu algo muito fatídico com esse meu livro que eu estava lendo, que é O Morcego do João Nesbo. Porque meu cachorro comeu ele inteiro. Tipo assim, né, não comeu inteiro, mas, enfim, rasgou página, enfim, gente. Aí não tinha condição de eu ler naquele livro mais. Então, até porque, enfim, ele tava rasgado e não faz muito sentido eu marcar de post-it nele e depois ter que passar para um novo livro, gente. Então, eu preferi, para não ter que passar as marcações de outro livro para outro, entendeu? Então, eu preferi abandonar a leitura, já que eu não tenho lido muito. E quando eu comprar um novo livro de Um Morcego, de João Nesbo, aí eu leio. Enfim, chorei muito, gente. De verdade, chorei muito, mas enfim, não bati no meu cachorro. A culpa também não é dele. Ele é novinho, né? Tem 3 meses, tá nessa fase meio que esprivitada, comendo tudo que tem pela frente. Mas enfim, o livro que eu escolhi agora pra ler foi Nicholas Sparks, que é O Desejo, né, dele. Esse livro eu nunca li. Eu sou muito apaixonada por Nicholas, né? Na minha época, ali de 10, 11, enfim, pré-adolescência, /adolescência. Eu lia muitos livros dele e era apaixonada. Só que aí teve um tempo, né, que eu parei de ler Nicholas, né? Eu parei de ler romances, no caso. E aí, tipo, acho que foi ano passado, me deu vontade de voltar a ler Nicholas Sparks. Então, eu tenho vontade de reler os livros que eu já li. Mas eu acabei em uma promoção comprando esse e outro livro dele, que eu não conhecia. Acho que devem ser livros mais ou menos novos, né? E aí eu comprei, e aí eu quero começar lendo esse, né? Depois eu releio os outros livros que eu já li. E assim, gente, tem outros livros na minha TBR, esse livro tá na minha TBR desse mês. Tem outros livros na minha TBR, como Fallen, eu tava em dúvida entre ele e Fallen pra ler neste momento. Mas eu fiquei, eu tô meio que saindo da ressaca literária. Fallen, a protagonista tem 17 anos. É uma releitura, né, que eu vou fazer de Fallen, porque eu só li até metade do 3º livro. Há muitos anos eu não me lembro de muita coisa e eu quero voltar a reler pra poder finalizar a série, né? Eu só lembro que na época eu amei, mas quando eu li eu tinha 17 anos, a idade da protagonista, que ela tem também 17 anos. Então, eu fiquei com um pouquinho de medo, né, por pegar ele agora, nesse momento que eu tô meio que saindo de uma ressaca literária, de pegar ele e entrar em uma ressaca, porque, pô, é complicado, né? Eu tenho agora uma cabeça de 25 anos, já sou mais madura, adulta, e pode ser que eu fique com um pouquinho de raiva da protagonista. Então, eu preferi ir pra Nicholas Sparks. Sei lá, ver se ele consegue ainda me fazer chorar. Eu vou ler a sinopse pra vocês, tá? Depois de um retorno, Nicholas Sparks escreve um romance sobre o legado do primeiro amor e as decisões que nos perseguem para sempre. Em 1996, aos 16 anos, Meg Davis vai morar com uma tia que mal conhece em um vilarejo remoto na Carolina do Norte. Solitária e infeliz, ela só recupera o apetite pela vida quando conhece Bryce Tickett, um dos poucos adolescentes do lugar. Autêntico, bonito e inteligente, Bryce apresenta a Meg as belezas do vilarejo e a fotografia. Uma paixão que, assim como jovem, vai definir o resto da vida dela. Aí dá um pulo, gente, para 2019. Em 2019, Meg é uma renomada fotógrafa que mora em Nova York e se divide entre sua galeria de sucesso e as viagens a trabalho por todo o mundo. Este ano, porém, ela é obrigada a ficar na cidade durante a temporada de fim de ano, lutando para aceitar o grave diagnóstico médico que recebeu. Enquanto fazem a contagem regressiva para o Natal,
Ela e seu assistente se tornam cada vez mais próximos. Meg então decide contar a ele a história de outro Natal décadas atrás e do amor que a levou a seguir um caminho que nunca teria imaginado para si mesma. O desejo é um relato comovente sobre descoberta e perda, e também um lembrete de que todo o tempo que passamos com as pessoas que amamos é o maior presente de todos. Bom, gente, esse livro tem 315 páginas. Aqui atrás, gente, tem todos os livros de Nicholas, e eu acho que na ordem de publicação, né, ó. A letra, gente, eu gosto muito da letra da Arqueiro, né, da diagramação, ó. Enfim, empolgada, eu vou começar agora, né, vou só tirar essa roupa, botar um pijama. Eu tenho um vídeo pra editar, pra colocar no TikTok e Reels, então talvez eu edite ele logo agora pra postar, e aí eu começo a leitura. Enfim, aí eu vou atualizando vocês, tá, gente? É isso, beijo. Oi, pessoal do meu vlog. Gente, aparecendo aqui no início, atrapalhando um pouquinho o vlog de vocês. Eu já libero vocês pra começarem a assistir o vlog, gente. É porque eu quero falar sobre um assunto, ele é sério. E eu já tô adiando esse assunto há um bom tempo. Eu acho que tudo tem um limite na vida, sabe? Eu não quero aparecer batida aqui, mas é um assunto que me magoa. Então eu vou tentar ser breve. Quando eu criei esse canal, gente, eu criei porque eu nunca tive muito pessoas que eu pudessem falar sobre livros. E assim, eu sempre me empolgava lendo meus livros e eu queria ter alguém com quem conversar sobre eles e eu nunca tinha. Eu tinha minha mãe, só que assim, minha mãe é muito ocupada, gente. Minha mãe também não lê muito livros, então fica muito chato atrapalhar o momento da minha mãe pra estar falando sobre um livro que eu li. Só que às vezes eu ficava tão empolgada e eu queria compartilhar essa história com outras pessoas. Eu queria que outras pessoas conhecessem essa história. Então, eu e minha mãe, a gente sempre assistia vídeos no YouTube relacionados a livros. Então, a gente assistia esses vídeos juntas, vídeos de unboxing, vlogs de leitura. Então, a gente sempre assistiu isso. Minha mãe sempre me apoiou muito na leitura, desde criança, como eu falei pra vocês. Então, acho que foi um ano antes da pandemia, se eu não me engano. Bem ali no finalzinho do ano, se eu não me engano, tá? Ou foi na pandemia, não tô lembrada mais. Minha mãe falou pra eu criar um canal. Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, gente. Mas eu achei uma ideia interessante, porque seria um local onde eu poderia compartilhar sobre minhas leituras e conversar com pessoas que poderiam se identificar comigo, que leem livros também, ou que não leem, mas olhassem pra mim e dissessem assim, nossa, aquela menina fala tão bem sobre o livro, sobre a leitura, que eu acho que eu vou começar a ler. Mas eu nunca fui de mostrar muito minha rotina aqui pra vocês, ou sobre coisas que eu tô fazendo, ou sobre o que eu tô passando, o que eu tô vivendo na minha vida pessoal. Normalmente eu só falo sobre livro pra vocês, nem minha rotina de estudos eu gosto muito de gravar. No começo do canal eu até gravava vídeos arrumando minha cama, arrumando o meu local onde eu ia estudar, vídeos até eu estudando, uns takes, assim, nos meus vlogs de leitura eu até colocava, às vezes cozinhando, mas, se vocês repararem, de um tempo pra cá, eu parei, totalmente. Eu só realmente apareço aqui para falar sobre os livros. Às vezes dá uma atualizada pra vocês do porquê que eu não li, aí eu falo porque às vezes estava estudando, ou isso, aquilo, outro. Mas assim, muito breve, muito resumido, eu não fico gravando takes. Então, meio que vocês nem sabem o que é que tá passando hoje na minha vida pessoal. Porque eu não gosto de trazer também problemas pra cá. Eu acho que esse canal é um canal feliz, gente. Eu acho que o mundo já é muito triste. O mundo já acontece muitas coisas.
E eu acho que quando a gente busca assistir um vídeo, a gente tá buscando assistir coisas boas, engraçadas, felizes. Eu acho que nem sempre a gente tá buscando ver mais ruindade ou mais coisas tristes, entende? Então, tem uma pessoa que já tem um pouquinho mais de um ano, se eu não me engano. Acho que foi desde quando eu parei de gravar realmente esses takes, mostrando um pouco da minha rotina. E eu vou explicar o porquê. Mas tem uma pessoa que eu acho que se esconde através de um perfil fake. Eu não acho que seja o nome dessa pessoa mesmo, até porque não tem foto. Eu apago sempre os comentários dessa pessoa. Já tentei denunciar várias vezes pro YouTube pra bloquear, mas pelo visto não adianta. Ainda continua aparecendo os comentários dessa pessoa nos meus vídeos, e é sempre comentários sobre minha aparência. Então, já tem um aninho, um pouco mais de um ano, se eu não me engano, que ela vem comentando em diversos vídeos meus sobre minha aparência, né? Falando que eu tô acabada, que eu não tenho cara de ter a idade que eu tenho cara de ter muito mais. E diversos outros comentários que, enfim, não vêm ao caso, porque são comentários que me magoam demais. E assim, gente, eu tenho problemas de autoestima. Hoje em dia é muito fácil alguma pessoa ter problema de autoestima. Eu não quero passar como vítima pra vocês, até porque eu acho que eu não sou vítima em nada. Eu sou uma menina muito privilegiada e eu tenho plena consciência disso, mas não é porque eu seja uma pessoa privilegiada que eu não tenha passado por certas situações na minha vida. Eu fui uma criança que cresceu sofrendo bullying por conta do meu corpo e afins. Não gosto de falar isso, mas eu cresci sofrendo bullying até de pessoas que se diziam ser minhas amigas. Isso é triste. Eu acho que ninguém tem o direito de falar do corpo de outra pessoa, da aparência de outra pessoa, muito menos quando é uma criança. Mas eu passei por isso. E isso me trouxe diversos problemas psicológicos e de autoestima. Mas a gente nunca sabe como é que tá a cabeça da pessoa, né? Quando surgiu esses comentários, eu nunca gravei vídeo, nunca fiz nada do tipo, porque era uma época que eu tava até bem, assim, bem, psicologicamente, tava relevando muita coisa. Mas, como eu não falo pra vocês, de um tempinho pra cá, vem acontecendo algumas coisas na minha vida pessoal que estão afetando o meu psicológico demais. Eu voltei a ter crises de ansiedade, né, por diversos problemas que eu tô passando. Eu não gosto de ficar falando isso pra vocês, mas um deles é porque eu perdi meu emprego e isso tá me afetando demais. Eu voltei a estudar pra OAB, isso, querendo ou não, mexe com minha cabeça em diversas formas, porque teve uma época que eu tive crises fortíssimas de ansiedade estudando pra OAB. Então eu tenho que me policiar um pouco, porque eu não quero voltar pra aquele limbo que eu tava. Só que eu não tô muito bem, porque eu fico preocupada. Então, quando surgiu de novo esses comentários, que tinha até passado um tempo sem, mas voltou de novo, hoje eu achei que é a gota d'água e eu tinha que falar com vocês. Eu acho que as pessoas têm que se policiar muito. Eu não tô dizendo aqui que você é obrigada a me achar bonita nem nada do tipo. Cada um tem o seu gosto, mas guarde sua opinião pra você. Eu acho que não tem necessidade nenhuma de você estar destilando esse ódio que você tem dentro de você, porque isso é ódio que tem dentro de você. Isso que você faz comigo fala muito mais sobre você. Como eu já tô há um ano aguentando esses tipos de comentário, hoje eu quis dar um basta. E se não der um basta, porque assim, as pessoas não vão continuar vendo os seus comentários. Porque enquanto eu puder, eu vou continuar excluindo eles. Mas um dia que você me pegar arretada, o processo vai cair nas suas costas, meu amor. Um dos motivos de eu ter
parado de mostrar um pouco da minha rotina aqui pra vocês, de vídeos arrumando meu quarto, até arrumando minha estante, limpando minha estante, é porque, querendo ou não, mostro parte do meu corpo. E quando começou esses comentários, eu não me senti mais confortável de mostrar meu corpo aqui. Eu já não sinto muito confortável. É isso. Eu só quis desabafar um pouco, dar esse recado pra pessoa. Eu espero que ela caia na real e pare, né? Vá buscar fazer alguma coisa da vida dela pra que esse rancor, esse ódio que ela tem dentro de si, né, diminua. Quando a gente vai estudar, ler um livro, a gente, né, diminui o rancor que a gente tem dentro do nosso coração. Então é isso. Tô há 15 minutos falando aqui com vocês. Vai ficar tudo bem, eu tenho vocês, né? Uma pessoa não vai fazer com que eu acabe o meu canal. Eu ainda tenho outras 2.000 pessoas aqui que gostam de mim, que gostam de me acompanhar. E, enfim, aqui é um local onde eu vou continuar me sentindo confortável de falar com livros para vocês, porque se eu conseguir trazer uma pessoa que seja para o mundo da leitura, eu já tô fazendo algo muito grandioso pro mundo, no mundo que a gente tá vivendo, onde as pessoas deixaram de ler, até porque essa pessoa é uma pessoa que nem sabe escrever, né, porque ela escreveu acho com X. Então, é isso. Deveria buscar estudar, né, porque aprender o português é o básico. Então é isso, tá, gente? Eu espero que vocês me entendam. E agora fiquem aí com o vlog de leitura de vocês, gente. Beijo e desculpem aí atrapalhar 16 minutos do vlog. Ah! E já ia me esquecendo, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para assim que postar um vídeo chegar até vocês. Também, se quiserem, me acompanhem nas minhas outras redes sociais, que é o Instagram, o TikTok e o Scoob. O link fica na descrição do vídeo para facilitar para vocês, gente. É só vocês clicarem lá no link e irem me seguir. Tá, gente? E tem também o Catarse, gente, que é um projeto. Tem 3 planos lá nesse projeto do Catarse. Que, enfim, tem clube de leitura, vocês ficam um pouco mais próximos a mim. Então, vão dar uma olhadinha lá, tá, gente? É isso. Gente, eu troquei de roupa, né? Já tô com meu pijama e esqueci de mostrar pra vocês, olha. Só que eu também não comecei a editar o vídeo que eu disse que eu ia editar, não. Já é quase 5 horas da tarde. Mas é porque chegou livrinhos esses dias aí. E aí, eu não mostrei pra vocês, né? Eu já abri. Só um que chegou agora, que eu não abri. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse livrinho aqui, ó. Como Sobreviver a um Filme de Terror. De Scarlett D'Amour. O Perigo Não Está Somente na Tela. Comprei por R$18, gente. É um livro que tava no meu wishlist. E aí, eu ia comprar outro livro, porque eu vou ler juntamente com uma amiga minha, esse outro livro que eu vou mostrar já pra vocês. E aí, gente, pra eu parcelar em 2 vezes, eu acabei vendo esse livro na minha wishlist, que tava por R$18. Eu disse, momento maravilhoso. Ainda consegui dividir em 3. Mas, enfim, gente, é um livro bem curtinho, ele é publicado pela Mood, editora Mood. Enfim, tem orelhinha, a diagramação é muito boa. Olha isso aqui, que é um livro curto, né? Ele tem as suas 287 páginas. E ele tem uma continuação. A continuação também tá lá na minha wishlist. Mas, enfim, gente, é um romance em ritmo acelerado e envolvente sobre 2 amigas tentando sobreviver literalmente a seu último ano no colégio. Fã de filmes de terror, Charlie decidiu manter-se discreta no colégio interno para menina onde foi matriculada. Isto é, até começarem a ocorrer mortes misteriosas entre as alunas da sua turma. De táticas sofisticadas de intimidação a cabeças decepadas, Charlie se vê no centro de um trama de terror semelhante a dos filmes a que ela tanto gosta de assistir. E como se esses acontecimentos alarmantes não bastassem, ela agora está vivendo e ouvindo os fantasmas de suas colegas. Assombrada pelas meninas mortas e com todos no colégio suspeitando dela, Charlie decide fazer algo a respeito. Ela e sua melhor e única amiga, Olive, irão solucionar os assassinatos
e descobrir quem está dizimando as alunas do último ano do ensino médio. Charlie precisa apenas que os fantasmas irritantes se comportem e ajudem a desvendar o mistério. Eu gostei. Gostei, fiquei muito curiosa. O que eu ia comprar mesmo, gente, era esse aqui, ó. Simplesmente o Paraíso, de Julia Quinn. Esse é o volume 1 do quarteto Smith. Não, Smite Smith. Acho que é uma coisa assim, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Porque, gente, lá no meu clube de leitura com minhas amigas, o gênero desse mês é romance de época. E quando eu tava pesquisando livros pra eu poder indicar, porque assim, eu tenho alguns romances de época aqui na minha estante que eu não li. Mas não sei, eu queria um romance de época assim meio que diferente, sabe? Porque os romances de época que eu tenho aqui em casa meio que são quase a mesma coisa ali nas sinopses, sabe? São parecidos. E eu queria algo bem diferente. Aí, na minha procura, eu achei esse da Julia Quinn. E eu li a sinopse e eu achei interessante, sabe? Eu achei diferente. Vou ler a sinopse pra vocês. Como violinista honorária... o nome da mulher é honorária. Deixa muito a desejar. Mesmo assim, nunca deixaram de se apresentar no concerto anual das Smite Smiths. Algo assim. Tradição entre as jovens solteiras da família. Ó, isso é diferente, sabe? Porque, tipo, nos que eu vejo, não tem, tipo, aí uma violinista, uma pessoa que trabalha, entendeu? Uma mulher, no caso. Todo ano ela toca no recital, na esperança de que na plateia haja algum belo cavalheiro em busca de uma esposa, não de uma musicista. Marcus Holroyd tem uma missão. Ao deixar a Inglaterra, seu melhor amigo pediu que ele tomasse conta de sua irmã honorária, impedindo que ela se case com um homem inadequado. O problema é que ninguém é o bom bastante. Para Marcos, o marido da jovem precisaria conhecê-la bem, de preferência desde a infância como ele. Saber do que ela gosta, doces de todo tipo, e entender o que aflige, como a tristeza pelo exílio do irmão. Será que o homem ideal para a honorária é justamente o que sempre esteve ao seu lado, afastando todo e qualquer pretendente? Então, assim, gente, eu li essa sinopse e eu disse, gente, que livro diferente dos livros que eu tenho aqui. E é um romance de época, então, tipo... e é da Julia Quinn, então eu disse, ai, quero. E aí, eu combinei com uma amiga minha, porque, infelizmente, esse livro, né, o meu livro, minha indicação, não foi o livro sorteado, foi outro, que eu não comprei porque tava muito caro. E aí eu vou ler em e-book. Mas se eu me interessar pelo outro livro, né, o que é a indicação do clube, eu compro depois. Quando eu vi ele mais baratinho numa promoção, eu compro. E também é de uma série. Mas esse daqui eu combinei de ler juntamente com uma amiga minha. Nós estamos lendo juntas agora o livro Ignis Lacrimosa. Eu não tô trazendo o vlog de leitura pra vocês, gente, porque, enfim, é uma leitura minha e dela, assim, muito particular. É um livro diferente. Então, eu não quis trazer muito aqui. Aí, depois que a gente terminar Ignis Lacrimosa, a gente vai ler esse daqui. Esse daqui eu acho que eu já vou conseguir seguir melhorzinho. E aí eu posso fazer um vlog pra vocês desse livro aqui. Mas no quesito do Ignis Lacrimosa, eu não tô muito afim não de fazer vlog, não. Por mais que eu diga pra vocês que eu faço o vlog de todos os livros que eu leio, Ignis Lacrimosa não vai ser um deles. E aí eu também fui contratada por uma autora pra, enfim, ler o livro, fazer um vloguinho nos stories do Instagram, um vídeo também lá pro Instagram. E não inclui um vlog aqui no YouTube. Então, infelizmente, vai ser outro livro que não vai ficar com vloguinho aqui no canal pra vocês. Mas, por isso que eu falo, me acompanhem lá no meu Instagram, né? Me sigam lá, que quando eu estiver lendo, eu vou postando os videozinhos lá nos meus stories. E também vou deixar um destaque próprio pra ele também. Tá? Pra vocês irem lá e ver minha opinião sobre aquele livro. Porque eu não vou trazer um vlog aqui pro canal dele. Enfim, gente, esse livro... Eu falei quantas páginas ele tem? Não, né? Tem 279 páginas. Não é um livro muito grande também. É um livro... Ok. Gente, essa autora tem muito livro. Olha isso aqui.
a lista de livro dessa autora publicado, porque esse livro é publicado pela Arqueiro. Arqueiro tem esse costume, né, de botar na última folha todos os livros da autora que já foi publicados pela editora, né, porque a Julia Quinn é da Arqueiro. A diagramação da Arqueiro é bem boa, eu gosto, né, e afins. E aí é isso. E o outro que chegou agora foi um que eu acho que manhã comprou pra mim, que ela tava falando sobre, que tava na promoção da... Ai, meu Deus, ela pegou meu... Ai, eu adoro quando a mãe pega minha tesoura e não devolve. Nossa, adoro, gente. De verdade, adoro mesmo. Porque aí eu preciso e não tá aqui. Aí eu vou ter que arriscar com a porra de uma caneta. Correndo risco de o quê? Riscar o livro. Ai, deixa eu ver se com grafites tem menos perigo, né? Pera. Que aí, gente, ela perguntou se era um livro que eu queria ler. E eu disse que é. É um livro que eu já meio que conheço, assim, tem um filme e tal. É um livro clássico. Eu acho que é clássico, gente. Eu diria que é um clássico. E aí... Enfim, né? Gente, eu não vi o cara chamando... aqui batendo na porta, né, chamando pra entregar esse livro. Também eu tava dentro do meu quarto gravando um vídeo, né, então infelizmente não tem como ouvir. E aí o que ele fez? Simplesmente botou o livro por debaixo da porta. E aí meu pai, quando ele chegou, ele passou com a moto por cima, porque ele não viu. Ai, Deus, mas enfim. Não estragou, não. Enfim, gente, que é a Metamorfose de Franz Kafka. Quem não conhece Kafka, né? Eu não tenho nenhum livro ainda do Kafka. Eu acho que eu nunca li nenhum livro do Kafka, mas eu conheço os livros do Kafka, conheço, assim, basicamente a história, e eu conheço a história da Metamorfose, né? Então, é um livro, assim, enfim, que é interessante pra ler e tal. E ele é uma edição de capa dura. O corte, ó, as folhas, o corte trilateral é em folhas douradas, ó. Muito bonito o livro. É uma edição especial de 110 anos, publicado pela Garnier, acho que se pronuncia assim. Mas é um livro bem bonito, gente. Ó, a Metamorfose, aí tem um sumário, a introdução, aí vai ter nessas páginas, assim, pelo capítulo. É um livro muito curto, gente. A diagramação é muito boa. Ah, e tem aqui no final falando sobre a vida de Franz Kafka, a vida dele, né? Mas enfim, vou ler a sinopse para vocês, para quem não conhece a Metamorfose. Em A Metamorfose, Franz Kafka nos conduz por um labirinto de alienação e transformação. Nesta edição de luxo, conheça a angustiante jornada de Gregor Samsa, que metamorfoseando-se em um inseto, desencadeia um profundo exame sobre identidade, família e sociedade. Com sua prosa meticulosa e inquietante, o autor tece uma narrativa que transcende o surrealismo, explorando as complexidades psicológicas e existenciais de forma única, trazendo o confronto do real e imaginário, conduzindo-nos por um território onde o absurdo revela as verdades mais intrínsecas da natureza humana. Descubra nestas páginas uma experiência literária intensa que desafia as convenções e surpreende cada leitor que se aventura neste universo único de Kafka. É isso. Eu falei quantas páginas tem? Não lembro. Deixa eu tirar essa parte da bibliografia dele. O livro tem 71 páginas, é meio que um conto, né? Mas contando com a parte onde tem a bibliografia dele, vai aí para 95 páginas. Então, é isso. São os 3 livrinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, os 3 livrinhos aí que chegou aqui em casa, adquiridos. E aí é isso. Vou agora postar no meu Instagram umas fotinhas que eu tirei hoje. Aí vou editar o vídeo que eu também quero postar hoje. Só que aí eu posto um pouquinho mais tarde. E aí é que eu vou ler. É sobre. Beijo. Gente, eu comecei a ler o livro.
E assim, o estilo de escrita do Stephen King, assim, nos livros, é um pouquinho diferente. Tipo, ele não divide normalmente por capítulos, entende? Então, tipo, que o meio que o primeiro capítulo é Batem os Sinos. Ó, tem um título, né? Batem os Sinos. Aí diz Manhattan, dezembro de 2019. Aí, meio que o segundo capítulo vai se passar por muitas paginazinhas. Deixa eu mostrar. Cadê? O segundo é tipo, ó, o tanto de página, gente. Tipo, começa na página 9 e o segundo capítulo só vai aparecer na página 38. Só que durante isso, ele vai sendo subdividido, entendeu? Lembra um pouco os livros do Stephen King, assim, sabe? Mas vai sendo subdivididos com isso aqui, ó. E aí, eu estou na página 16 nesse momento, indo para essa subdivisão. Mas antes eu quero falar com vocês sobre o que eu li. Ai, que vento chato. Porque senão, pode ser que eu esqueça alguma coisa que eu queira atualizar, já que os capítulos são muito longos, né? Assim, até agora tá muito introdutório tudo, gente. Tipo, ele já começa falando um pouco sobre a nossa protagonista em relação à fotografia, diz que ela viaja muito. E uma dessas viagens, né, ela viaja para fotografar e tal. E uma dessas viagens, uma doutora meio que parou ela e perguntou se ela já tinha feito exame em relação a uma mancha escura, assim, nas costas, meio que no ombro dela. E ela meio que nem sabia que tinha essa mancha ali, né, que era tipo um sinal. E aí, quando ela retorna dessa viagem, ela procura uma médica e descobre que ela tem melanoma no estágio 4. Ou seja, um câncer, né? E aí, gente, ela já tinha um canal no YouTube, uma coisa que eu achei muito legal, porque, de verdade, eu nunca imaginei que o Stephen King, lá vai, e Nicholas Sparks escreverem um livro que tivesse, por exemplo, uma protagonista influenciadora. Eu achei bem legal isso, tá? E não que ele não possa escrever uma coisa dessa, porque enfim, gente, os outros livros dele era outra pegada, entendeu? Eu não imaginei. Mas eu achei bem legal, né? Também faz muito tempo que eu li Nicholas Sparks. Gente, porque eu tô com Stephen King na cabeça, que loucura. E aí ela já tinha um canal onde ela postava sobre essas viagens, né? Sobre fotografia e tudo mais. Tanto no canal do YouTube, quanto no Instagram, no Facebook e no blog que ela tinha. Só que quando ela descobriu que ela tinha câncer, ela decidiu fazer um vídeo falando sobre o seu câncer lá no canal do YouTube. E tipo assim, gente, ela assim, cresceu muito as visualizações, sabe? Por conta do câncer, as pessoas se compadecendo com a situação e tudo mais. E ela tinha uma galeria com um Trinity, o nome da pessoa é Trinity. E aí tinha também uma menina que trabalhava, não, uma senhora que trabalhava lá nessa galeria. E aí, gente, conforme ela teve que fazer quimioterapia, ela percebeu que não daria mais para ela participar de algumas coisas, tá, o tempo todo lá na galeria. E aí é quando ela decide contratar mais um funcionário. E aí ela pergunta a Trinity, né, ao Trinity, acho que é um homem, gente, é um homem. Ao Trinity se tudo bem, né, se dá pra contratar, e ele concorda, né, e aí eles contratam, e aí que vai contratar deixa eu pegar um nome aqui, que eu me esqueci, tô bem no início, né, gente, quando decorei os nomes. Como é, meu Deus, o funcionário? Fala, meu pai. Ah, deu bom. Não tô vendo também aqui, eu acho que tem o nome dele aqui, mas eu não tô vendo. Enfim, gente. Deixa eu pegar aqui mesmo. Oh, Deus. Mark Price, que é um novo funcionário dela, que lá na sinopse a gente viu que ela vai meio que contar ali sobre o seu primeiro amor para o Mark Price, né? E aí foi isso. E também em uma dessas consultas com a doutora, ela descobre que realmente o tratamento, ele não fez com que o câncer parasse de crescer e de se espalhar pelo corpo. Ele continua se espalhando de uma forma um pouco mais lenta, mas ele continua se espalhando.
e que ela realmente vai morrer. Ou seja, nesse livro ele já deixa bem claro que ela vai morrer no começo do livro. Não é como os outros livros dele que a gente lê, aí tem um casal, a gente fica louco pelo casal, aí bum, descobre uma doença e o protagonista morre. E aí você fica desolada, você fica triste. Aqui você sabe que vai morrer, né? Pelo menos até o momento que ela foi, né, diagnosticada, que infelizmente, mesmo que fizesse o tratamento, ela iria morrer, né? Mas vai que acontece alguma coisa, por um milagre ela sobrevive, né? Mas, enfim, o livro tá sendo bem legal, bem gostoso de ler. E apesar de estar sendo muito introdutório agora no começo, mas tá sendo algo bem legal, entendeu? Eu tô gostando. Tô me relembrando um pouco da época que eu lia Nicholas, né? Então, é bem legal isso. É tipo um déjà vu, sabe? Então, bem legal. Faz muito tempo que eu não leio ele, né? Muitos anos mesmo. Eu nem consigo lembrar quando foi o último ano que eu li algum livro de Nicholas Sparks. Mas eu sei que faz muitos anos. Pra casa dos 10 anos. Deve ser mais ou menos isso. Então, é isso. Acho que eu vou dar uma pausa agora. Acho que eu não vou nem chegar a terminar esse capítulo nesse momento, porque eu tô com fominha. Já é mais de 6 horas da noite. É mais ou menos no horário mesmo que eu como, né, que eu janto, porque eu durmo cedo. Então é mais ou menos esse horário que eu fico com fome. Então eu estou com fome. E aí eu acho que eu vou fazer logo minha comidinha. Aí depois eu leio mais, tá, gente? Aí eu venho atualizando vocês, tá? Beijo. Oi, vlog. Gente, aparecendo aqui. Hoje é dia 23 de março. Sumi, né? Pois é, gente. Eu acabei não lendo essa semana aí que passou. Só li aquelas páginas lá que eu falei pra vocês, né? Foi uma semana bem complicada, gente. Coisas aconteceram, descobrir coisas e que estão me deixando um pouco preocupada. Então, não tô muito bem da cabeça. Ontem foi domingo, hoje é segunda, gente. Ontem foi domingo. Eu tive simulado da OAB, eu fiz, né? Desculpa se a imagem não estiver muito boa, gente. É porque eu não tô com a ring light aqui, nem nada do tipo. Enfim, fiz o meu simulado e ali de tarde, né, quando eu finalizei e tal, acho que era por volta de 3 horas, por aí eu fui ler. Li até mais ou menos umas 6h50, se eu não me engano. Acho que foi isso. Então, eu fui pausando nesses momentos, estava conversando com minhas amigas, então, tipo assim, não foi 3 horas de lida, sabe, rápida, assim, sem pausa e tal, né? E aí, eu li até a página 130 de O Desejo, de Nicholas Sparks, né? Gente, eu falei pra vocês que aqui a gente tem uma protagonista que ela tem câncer, né? E aí, eu já tenho falado isso pra vocês, né? Ela tá pra morrer realmente. O diagnóstico, né, da meta é que ela tem poucos meses de vida. Ela tem um canal no YouTube, isso aí tudo eu falei pra vocês, né? E ela tem uma galeria. Tem um rapaz que tá trabalhando nessa galeria e outras 2 pessoas. Uma mulher que é uma idosa e um outro cara. Só que essa mulher, ela viajou e o cara também. Então só ficou meio que ela na galeria e esse novo rapaz que trabalha lá. Só que por conta do câncer dela, que ela tá tomando muito medicamento, ela tá nesse poucos meses de vida, ela não tá conseguindo viver muito ali o seu dia a dia. Então ela tá quase não indo pra galeria, ela passa o tempo todo dormindo e tudo mais, mas em alguns momentos ela vai na galeria. Então, como tá só esse rapaz lá, teve um dia que ela foi pra galeria e meio que se aproximou do rapaz e tudo mais. E aí ela começou a contar um pouco da sua vida no passado, sabe? E aí é quando a gente vai conhecer a história dela do começo, assim,
antes de tudo, né? Antes do câncer, antes dela virar uma fotógrafa e tudo mais. E aí começa quando ela tem 15 anos e descobre... 15 anos? 15, 16 anos. 16. E ela descobre simplesmente que está grávida. Fala, Jesus. E descobre que está grávida. Né? Ela tava tendo muito enjoo. A mãe comprou um teste de gravidez, a mãe dela, e descobriu que ela estava grávida. Com isso, a família, querendo preservar ali sua imagem familiar, né? Nem a imagem da filha. Eles estavam mais preocupados com eles mesmos e o que as pessoas da cidade de Seattle, que é onde eles moravam, iam falar sobre eles e a filha deles, né? E aí mandam ela pra morar com uma tia dela lá na cidade de... Eu não sei pronunciar o nome dessa cidade. É Croquet. Enfim, é um vilarejo lá da Carolina do Norte. Eu não sei pronunciar essa palavra, gente. É Croquet, alguma coisa, entendeu? E aí, gente, ela fica em um estado um pouco depressivo, né? Que ela vai morar nesse vilarejo. É um vilarejo, tipo uma cidadezinha pequenininha, onde todo mundo se conhece, onde não tem muitas pessoas da idade dela. E ela tem uma vida totalmente diferente lá em Seattle. Então, ela meio que começa a estar em um estado de depressão mesmo. Ela não quer sair, ela não quer comer, enfim, gente, começa a ficar em estado depressivo mesmo. E aí, em um certo dia, né, porque a tia dela é uma ex-freira. Então, ela continua indo em missas e tudo mais. E para elas foram num domingo para uma missa. E depois da missa, elas iam fazer algumas compras ali, porque a tia dela tem, tipo, uma cafeteria, sabe? Ai. E aí, quando elas estão voltando, e pra elas irem pra essa igreja, e meio que pra cidade onde fazem essas compras, precisa pegar uma balsa. Então, quando elas estavam voltando pra o vilarejo de novo nessa balsa, ela tá meio ali sozinha, acaba que um cachorro chega perto dela, e aí... Quando ela vai fazer um carinho no cachorro, porque esse cachorro lembra a cachorrinha que ela tem lá em Seattle, que já tá bem velhinha, e ela tá com esses hormônios à flor da pele, ela fica até emocionada e tal. Eu tô doente, tá, gente? Então minha voz tá diferente. Tá meio fanha, desculpa também. E aí, quando ela vai fazer carinho na cachorra, ela repara num rapaz, né? E aí esse rapaz começa ali a puxar mesmo um papo com ela e tal, e aí aparece o nosso outro personagem que se chama Bryce Ticket. E aí, gente, ele meio que já sabe algumas coisas dela, porque a tia dela conversou com ele pra ser, tipo, professor particular da Meg, porque ela tinha que continuar fazendo trabalhos ali pra escola, as provas, né, porque, enfim, o pessoal da escola não sabia que ela estava grávida, só que ela estava indo passar um tempo na casa da tia, só que queria permanecer fazendo as coisas, né, as atividades, as provas da escola, pra não repetir de ano e tudo mais. Então, ela não, como ela estava em estado depressivo, ela não estava estudando, estava tirando nota muito baixa e afins, e aí a tia dela conversa com esse Bryce, que meio que tem ali a idade dela, eu acho que ele tem entre 17 e 18 anos, acho que é 18, tá? Aí, ela começa a melhorar com aquilo ali, gente. Depois, né, ela conversa com a tia e diz que realmente quer ter as aulas particulares. Ela se sentiu melhor, né, depois que teve esse contato com o Bryce. Então, meio que tá acontecendo isso, eles estão tendo aulas. Só que eu acho que o Bryce, ele pode estar se apaixonando pela Meg. Ele acaba convidando ela pra ela ir com a família dele. Tá no final do ano pra ver um... Como é o nome, meu Deus? Eles chamaram um nome aqui, mas agora eu não vou me lembrar. Que é tipo numa cidade ali pertinho, que eles pegam até a balsa e tal. Enfim, agora eu não vou me lembrar onde. Mas enfim... E aí, pode ser que ele esteja se apaixonando por ela. E a tia dela meio que já deu uma percebida que pode ser que ele se apaixone pela Meg. Só que a Meg diz, pô, eu tô grávida, eu não tô pensando nisso, eu não vou me apaixonar por ele e tal. Só que a tia dela diz, não tô preocupada com você. Ou seja, ela tá preocupada dele se apaixonar. Mas é meio que isso, tá, gente? Eu tô gostando, ela tá
tá estudando agora, né? Ela tá voltando a sair desse estado depressivo que ela estava por conta da gravidez. Ela contou pro Bryce que estava grávida, então meio que não é um segredo pra ele, né? E é bem isso. Só deu uma mini resumida dessas 100 e pouquinhas páginas que eu li. E agora eu vou estudar, né? Que eu tenho que estudar. E aí eu vou ler mais tarde, né? Eu tenho que começar também o livro da autora que me contratou para fazer divulgação do livro dela, né? Então, também tenho que começar esse livro. Porque, assim, eu dou um prazo de 30 dias para entregar os trabalhos quando uma autora me contrata. Mas eu queria conseguir entregar o trabalho dela antes desses 30 dias, né? Ela não me contratou para muita coisa. E o livro também não é muito grande, é 400 páginas. Então, assim, eu queria entregar para ela essa semana. Vamos ver se vai dar certo, né? Por conta dos meus estudos e tudo mais. Mas pelo menos eu quero dar início no livro dela. E é sobre isso. Talvez eu dê início hoje, né? Vamos ver como é que as coisas vão rolando, tá? Então já é 8 horas da manhã, se eu não me engano. 8h04 da manhã. Então eu vou sumir aqui porque agora eu vou estudar, tá? Eu tenho que corrigir também meu simulado da OAB de ontem, ou seja, eu corrigi as questões que eu errei pra eu entender o porquê eu errei e tudo mais. Só que essa semana foi muito corrida pra mim, essa semana aqui passada, né? E eu tô com algumas questões ainda pra corrigir do simulado que eu fiz na semana passada. Então, quero finalizar a correção daquele simulado pra depois eu começar a correção desse simulado que eu fiz ontem. Só que essa semana também é uma semana de revisão. Então, hoje, por exemplo, eu tenho que revisar, acho que é civil e processo civil. Então, eu tenho que revisar vários temas, né, de processo civil e civil. Pode ser que por ser revisão seja um pouco mais rápido e eu consiga finalizar mais rápido, entendeu? Porque é só revisãozinha. Então, eu acho que pode ser que dê pra eu corrigir ainda nessa parte da manhã, mas algumas questões do simulado anterior, que tá pra eu finalizar. E é isso. Porque à tarde eu não queria estar estudando. À tarde realmente eu queria focar em ler ou gravar vídeo se eu tiver que gravar, editar se eu tiver que editar, entendeu? E hoje à noite, 8 horas da noite, eu também tenho aula ao vivo desses meus estudos da OAB, que é relacionado à resolução de questões, que eu também acho que é de civil e processo civil. Não lembro, mas eu tenho também um aulão pra assistir à noite, 8 horas da noite. Então é isso, gente. Tá calor que eu desliguei o ventilador pra eu falar com vocês. Mas agora eu vou cuidar, tá? Vou ligar de volta o ventilador, porque eu tô derretendo com desse tanto de cabelo. E aí vou estudar. E aí o que eu tiver que falar pra vocês, atualizar. Meu nariz tá entupido, eu atualizo, tá? Eu atualizo pra vocês, gente. Certo? Beijo e até a próxima atualização. Oi, vlog de leitura. Atualizações pra vocês, gente. Hoje é dia 2, eu acho, de abril. Exato, dia 2 de abril. Gente, o que acontecesse, né? Que nós estamos aqui no vlog de O Desejo ainda, de Nicholas Sparks. Aconteceu, gente, que eu sou irresponsável. Brincadeira. Mas coisas vêm acontecendo, fazendo com que a gente tenha menos tempo com a leitura. Gente, pra quem assistiu o começo do vídeo, eu gravei... Aquele take foi gravado hoje, tá? Eu acabei de gravar aquele take que tá no começo do vídeo. Então, se você permaneceu pra assistir o vlog, você é maravilhosa. Então, eu vou já dar uma consertada, porque eu chorei, né? Aí eu uso protetor solar com cor. Aí, pelo visto, ficou a marca aqui, né? Da lágrima, bufo. Mas, enfim. Gente, não fiquei sem ler, não, tá? Eu li. Mesmo que não tenha sido O Desejo, eu li outras coisas. Eu li um livro de uma autora que eu fui contratada, né? Que o nome do livro é Insuportável Te Amar. Eu não trouxe vlog aqui no canal, gente, porque infelizmente, ou felizmente, é um livro que eu fui contratada, né? E lá no contrato tem a opção de você escolher pra fazer um vlog de leitura pro YouTube. Só que não foi escolhido, então eu só fiz o que foi escolhido, né? O que ia ser pago.
Porque a gente também tem que ter essa parte profissional, né, gente? A autora é incrível, é a Rebeca. Eu adorei ter conhecido ela, já é o segundo livro que eu trabalho pra ela. E assim, ela é uma autora incrível. Esse livro é maravilhoso, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, por favor, leiam. É insuportável te amar o livro. É assim, é sobre uma menina que ela tem um sonho de ter uma banda, né, de ser cantora. E ela conquista, e ela é apaixonada pelo melhor amigo do irmão dela. Gente, é um livro, assim, maravilhoso. Eu fiquei obcecada por esse livro, obcecada. Só que, óbvio, eu tive que dar uma pausa no livro O Desejo, de Nicholas, para poder fazer esse trabalho. Eu sempre dou um prazo de 30 dias, por conta da minha rotina e tudo mais, mas eu queria entregar para ela antes, né, de 30 dias, porque, enfim, era só ela que tinha me contratado, não tinha outras autoras, então eu queria entregar antes do prazo de 30 dias, né, e aí, só que aconteceu coisas, eu até que demorei um pouquinho, eu entreguei na terceira semana, segunda semana, agora eu não me lembro, mas eu entreguei semana passada? Acho que foi. Ou foi segunda? Ih, gente, não me lembro mais, não. Enfim, entreguei no prazo. Antes do prazo, aliás. Mas, enfim. Só que também outras coisas foram acontecendo na minha vida pessoal. E foi mexendo muito comigo, gente. Eu tava muito bem da cabecinha, assim, pra ficar lendo e tal. E também eu tava lendo outro livro, que era Ignis Lacrimosa, junto com minha amiga Thaís Bastos. A gente tá travada nessa leitura, gente, de verdade. A gente deu uma pausazinha. Ela não consegue sair dos 90% e eu não consigo sair dos 80%. Então a gente, tipo assim, era um livro que a gente não tava afim de ler, né, de dar continuidade na leitura. Então, chegou em abril, a gente já tava planejando ler outro livro esse mês, juntas. Então a gente decidiu parar um pouco o Ignis Lacrimosa, dar uma abandonadinha ali. E vamos começar a leitura do livro que a gente quer ler juntas esse mês. Só que eu ainda tenho que terminar 2 livros, que é do mês anterior, antes de eu começar os livros desse mês. Pra quem assistiu a TBR desse mês, viu que eu coloquei 7 livros, né? Eu sou assim, gente, me deixa, meu jeitinho. Mas eu ainda tenho que finalizar O Desejo. E tem um livro que é do meu clube de leitura de março, né, com minhas amigas, esse clube de leitura, que eu tenho que começar e finalizar até domingo. Então, eu, por enquanto, não estou pegando nenhuma leitura de abril. Mas, hoje, na hora que eu acordei, eu dei uma lidazinha em O Desejo. Eu tava na página 130, cheguei na página 160. E, gente, assim, o livro, ele fica indo entre o presente e o passado, né? A nossa protagonista, que é a Meg, ela tá conversando com o Mac. É Mac o nome dele? Mac. Acho que é Mac. Alguma coisa assim. Que trabalha com ela. E é que eu já falei dele pra vocês. Ela fica contando sobre o passado dela pra ele nesse momento que tá acontecendo no presente, que é o Natal e é uma época que lembra muito o passado dela, né? O tempo que ela tava vivendo com a tia dela, que ela conheceu o Bryce e afins. E aí, realmente, esse capítulo aí, essas páginas que eu li, foi ela falando realmente sobre o Natal mesmo, que ela passou lá com a tia dela e com o Bryce, né? E começa a contar um pouco de quando ela começou a se interessar pela fotografia, né? Porque o Bryce, ele gostava de fotografia e a mãe dele também fotografava, né? E aí ela pediu, no dia mesmo ali lá do Natal, quando eles trocaram presentes e tal, ela pediu pra ele ensinar ela a fotografia, né? E aí, o próximo capítulo já era no presente. Ela teve uma ideia ali dela e do Mac montarem uma árvore de Natal. E aí, eles montam lá na galeria dela. E aí, ele pede pra ela dar continuidade na história do passado dela, né? Dela aprendendo a fotografia pra dar continuidade à história, que ele tava curioso.
E aí, o próximo capítulo, ela vai começar a dar continuidade em falar dele, do Bryce lá, ensinando ela sobre a fotografia. Só que aí eu parei nisso, né? Como vocês viram, é o segundo semestre, né? E a página 160. Mas agora eu vou dar uma pausa, vou fazer minhas coisas que eu tenho que fazer. Eu não sei se hoje tem estudo da OAB, mas eu acho que tenha. Então eu vou dar uma olhada. E aí eu vou fazer minhas coisas e mais tarde eu volto à leitura. Tá, gente? É isso, atualizado. E um beijinho pra vocês, depois eu apareço aqui. Oi, gente do vlog. Gente, nós ainda estamos no mesmo dia, dia 2 de abril, quase virando dia 3, porque são 11 horas, né? Agora já é 11h05. E aí, gente, eu acabei dormindo de tarde e aí eu meio que tava sem sono. Então eu fui ler, né? Eu tava na página 160 quando eu falei com vocês, né? Eu cheguei agora na página 212. Eu gosto muito, gente, de finalizar o capítulo antes de parar. Só que nos livros de Nicholas... e estamos lendo O Desejo, né, de Nicholas Sparks. Nos livros de Nicholas, os capítulos são bem extensos. Só que entre os capítulos tem subcapítulos. E aí, às vezes, dá pra parar nesses subcapítulos, né? Porque às vezes o capítulo é muito grande. Esse, por exemplo, é desde a página 160 até a 212. Então, assim, o capítulo foi imenso. Mas até que faz muito sentido, porque ela fica revisitando o passado. Então, esse capítulo foi todo dela contando de quando eu falei pra vocês, né? Que ela ia contar um pouco do Bryce ensinando ela a fotografar. E aí começa também eles a ficarem muito próximos. Aconteceu tipo uma ventania muito forte lá, que parecia muito um furacão, sabe? E aí os estudos dele. Nesse meio tempo, os pais da Meg foram visitar elas lá em Ocrock. Gente, esse nome da cidade é muito difícil pra mim, tá? Eu chamo Ocrock, mas eu não sei pronunciar o nome dessa cidade de verdade. É um nome muito difícil para a minha pessoa. Então, é um capítulo bem extenso. E assim, o final desse capítulo é muito fofo. Mas também, nesse momento que os pais da Meg vão visitar ela, eu fico muito chateada com a mãe dela, sabe? A mãe dela... Eu sei que não é fácil sua filha de 16 anos aparecer grávida, mas eu acho que é um momento importante pra você tá do lado dela, né? Já que não vai abortar, ela vai participar toda da gestação ali, né? Vai ter toda a gestação e vai doar o bebê. Então, assim, eu acho que é um momento que deveria ter apoio dos pais, sabe? Assim, os pais estarem um pouco mais presentes. E eles simplesmente mandam ela pra essa cidade pra morar com a tia dela. Que, de verdade, eu acho que fez muito bem pra ela. Assim, de verdade. Mas, assim, os pais meio que não estão ligando pra ela, sabe? Ela se sente como se tivesse sendo a decepção dos pais. E ainda tem a irmã dela, que é simplesmente o orgulho dos pais, é tipo a filha perfeita. E assim, é muito complicado, sabe? A mãe dela teve uma fala aqui bem escrota, sabe? Tipo, a menina conseguiu fazer um amigo nessa cidade, que é o Bryce, e a mãe é o tempo todo se preocupando em relação a ela não transar com o menino, tá entendendo? Porque ela tá grávida e aí não pode. Gente, assim, coisas que, enfim, eu acho desnecessário. Poderia pelo menos ficar feliz que a filha conseguiu arrumar um amigo, sabe? Que a filha tá conseguindo passar por tudo isso. Porque, querendo ou não, a menina de 16 anos, gente, ela teve ali no início da gestação uma mini depressão que poderia ter sido pior. E assim, o final desse capítulo foi algo muito fofo. É quando o Bryce e a Meg têm um beijozinho. Eles passam aqui pelo Valentine's Day, ou Dia dos Namorados aqui.
E aí ele dá flores pra ela, pra tia dela. Só que depois ele leva ela pra jantar. E leva ela pra tipo um lugarzinho ali na praia, onde eles vão ver os planetas num telescópio. E aí ele dá um colarzinho pra ela com um pingente de concha. E aí eles têm o beijo deles. E ele fala que ama ela fala que ama ele. Então assim, é um momento muito fofo, né? Depois de tanta coisa que vai acontecendo aqui, que a gente vai descobrindo. Enfim, a Meg, no seu presente, ela tem câncer, né? Ela nunca conseguiu se envolver com outra pessoa, de ter um relacionamento sério, de se casar, de constituir uma família. Ela também não é muito próxima dos pais, nem da irmã. A tia Linda já morreu. E então assim, querendo ou não, é uma vida muito solitária, a vida da Linda. E principalmente da Meg. E principalmente agora, né, que tá passando por todo esse processo do câncer. E que ela sabe que tem poucos dias de vida, né, pouco tempo de vida. Então assim, é algo muito triste. Então ter esse capítulo onde teve um beijo deles, eu achei muito fofo. Só que isso também faz com que a gente fique muito triste em questão da história. Porque, querendo ou não, a gente tende a ficar com aquela esperança de, poxa, vai ter alguma reviravolta aqui, ela não vai morrer com esse câncer, ela vai se curar e eles vão se encontrar, mesmo que velhinhos já, eles vão se encontrar e vão ficar juntos. Só que, ao mesmo tempo, é Nicholas Sparks, sabe? A gente sabe que o cara não brinca quando é em relação a fazer a gente sofrer e matar personagens. Então, assim, eu tô num misto de sentimentos e de emoções, porque eu queria muito ver a Meg e o Bryce tendo um futuro lindo. E eu sei que eles não vão ter, porque a gente volta pro presente e a Meg tá com câncer e ela não tá casada. Então, assim, a gente fica num misto de sentimentos, de querer um final feliz e ao mesmo tempo ficar triste, porque a gente sabe que não vai ter esse final feliz, sabe? Então eu tô assim, num misto de sentimentos muito grande. Eu não tô com muito sono agora, mas eu vou parar por aqui, né? Eu parei nessa página 212. Como eu falei pra vocês, o livro tem 300 e pouquinhas páginas, né? 315, se eu não me engano. 315 páginas, então eu tô mais perto do que longe, vai. Falta aí 100 páginas, quase. Mas eu vou parar por aqui. Vou colocar alguma coisa na TV pra eu ir assistindo, pra ver se chega o sono. E aí, ver se eu acordo cedo amanhã e leio mais. Amanhã é sexta-feira santa, né, gente? Não tenho que estudar da minha OAB, mas eu não sei se eu dou uma adiantada, porque sábado tem uma revisão dos conteúdos da semana. Então eu não sei se eu dou uma adiantada e vou revisando alguns conteúdos amanhã para não deixar tudo pro sábado. E no domingo, que é domingo de Páscoa, eu tenho que fazer simulado da OAB. Eu não sei se eu faço realmente o simulado no domingo ou eu passo o simulado para segunda, né, e deixo tipo um domingo assim mais tranquilo, leve, para eu descansar. Eu ainda não sei. Mas é isso, gente. Até amanhã e um beijo pra vocês. Oi, vlog. Gente, aparecendo aqui rapidinho, só pra dar uma mini atualização pra vocês. É 10h42 da manhã do dia 7 de abril. Sim, gente, já é dia 7. E eu ainda não finalizei o desejo de Nicholas Sparks. Mas, enfim, eu vou tentar um pouco finalizar hoje. Mas não sei se eu vou conseguir. Hoje eu já fiz algumas coisas. Eu editei o vlog de A Proposta e já postei no canal. E estudei. Nossa, bastante coisa, né? Eu estudei, terminei quase agora. E eu li um pouquinho enquanto o vídeo tava sendo postado no YouTube, porque eu tinha que deixar o iPad aberto e eu estudo pelo iPad. Eu li até a página... Meu Deus, eu não me lembro. Eu tô na página 236. Mas eu tava em que página, meu pai? Eu tava na página 212, cheguei na página 236.
nós estamos chegando perto do final do livro. O livro tem 315 páginas, então estamos mais perto. Na última atualização que eu falei pra vocês, a gente tinha parado num capítulo em que ela tinha terminado de contar algumas partes ali do seu tempo lá em Oakrock com o Bryce, né? E aí ela teve alguns dias ali com o funcionário dela, o Mark, assim, de sair, dar uma esparecida, né? E aí chegamos na véspera de Natal, onde ela foi pra galeria pra jantar com o Mark e continuar contando a sua história com o Bryce. E eu li um pouquinho só da história, do capítulo dela contando sobre a história dela com o Bryce. Que foi só depois do beijo, né, que eles deram. Ela ficou meio assim, extasiada, tava feliz e tal. E é isso, eu vou parar um pouquinho por agora. Eu vou secar um arroz pra almoçar, que eu tô com fome. E assim, gente, eu tô com enxaqueca. Eu tô naqueles dias, né, então eu tô com uma enxaqueca. E eu não sei se realmente eu vou conseguir finalizar o livro hoje, porque eu tava fazendo planos de finalizar hoje, né. Eu tinha até... Ai, meu Deus. Pera. Eu tinha até colocado aqui na... Tem até que marcar que eu estudei. Tinha colocado aqui no meu planner que eu queria... Eu tenho um vídeo ainda pra editar pras redes sociais, que é finalizando a minha leitura de O Beijo da Neve, que eu ainda tô atrasada nisso, desses vídeos nas redes sociais, e eu quero muito atualizar. Então eu tenho que ainda editar hoje esse vídeo e postar nas redes sociais. E aí eu tinha feito planos de terminar O Desejo hoje, gravar o vídeo finalizando a leitura de O Desejo para as redes sociais e também gravar preparando a minha próxima leitura, né, que eu já sei qual vai ser a minha próxima leitura, da TBR de abril. Porém, realmente, como eu tô com essa enxaqueca, eu não sei se eu vou conseguir finalizar o livro hoje. Apesar que eu tô achando esse livro muito rapidinho de ler, né, o livro de Nicholas, eu acho muito rapidinho. Apesar que eu acho que agora vai entrar num ponto onde o livro vai ficar muito triste, porque a Meg já falou que o fim da história dela, assim, com o Bryce, né, não é um final feliz, não é uma história feliz, é uma história triste. E também, como a gente tá se aproximando pro final do livro, eu realmente acho que ela vai morrer, né? Então eu acho que a gente tá se encaminhando pra um final muito triste, né? E aí é complicado, né? Apesar de eu achar que o livro tá sendo muito rápido de ler. Mas como eu tô com essa enxaqueca, gente, fica muito complicado, sabe? Eu vou fazer esse arroz, vou tomar um remédio para dor de cabeça, ver se ela passa pra eu continuar a leitura do livro e tentar finalizar. Pode ser que eu finalize hoje, mas que não dê pra eu gravar o vídeo de finalizando e preparando a minha próxima leitura. Mas aí pelo menos eu já finalizo e aí eu começo um novo livro, um novo vlog amanhã, que é o que eu queria, porque esse mês eu botei 7 livros na minha TBR e eu queria muito voltar a cumprir esses livros, sabe? Eu tô lendo muito pouco, gente, e isso me deixa um pouco triste, me deixa um pouco frustrada, né? Eu sei que em parte tem os meus estudos para OAB e as coisas que aconteceram na minha vida pessoal que me deixaram um pouco abatida, né? Sem muito ânimo e enfim. E eu sei que isso acaba interferindo na leitura da gente, né? Mas eu quero muito mudar isso e só eu posso fazer isso, né? Só eu posso mudar o meu ritmo de leitura, quantos livros eu leio. Então eu quero tentar de verdade cumprir a minha TBR de abril. E é isso, porque toda vida eu fico muito triste quando eu não cumpro, gente. Quando eu leio só um livro no mês, eu fico muito, muito triste, de verdade. Mas é isso, né? Vamos tentar. Então, eu vou fazer isso, vou tomar um remédio para dor de cabeça, vou lá secar o arroz. E aí, gente, se eu realmente ler, eu apareço mais tarde falando pra vocês, tá? É isso, beijo. Oi, vlog. Gente, hoje é dia 8 de abril. Eu tô muito atrasada em relação às minhas leituras. Eu acho que eu conversei com vocês ontem que eu queria ter terminado o livro, ter feito gravações, ter começado um novo livro e tal. Mas, enfim, gente, eu tô muito bem na cabeça não, gente. Muita coisa acontecendo.
Eu tô muito desanimada ultimamente. Eu acho que também é por conta da minha TPM, né? Eu tô naqueles dias, né? E aí eu tô muito sem ânimo pra nada, sabe? Assim, de verdade. E eu tô tendo muita enxaqueca. Talvez eu esteja ficando dodói. Eu cheguei agora na página 278. Gente, eu tô já real finalizando. São 315 páginas. Nesse momento é 4h10 da tarde. Eu provavelmente não consiga gravar o finalizando e preparando minha próxima leitura hoje, a não ser que eu grave de noite, né? Eu vou ver, gente, né, como é que vai fluindo. Eu não vou prometer nada igual eu prometi ontem, porque, enfim, eu não cumpri. Mas vamos falar um pouquinho. Eu não vou ficar segurando o livro, porque eu tô com medo de ficar feio aqui por conta do pijama, né? Mas, gente, eu acabei de ler um capítulo. Eu falei pra vocês que eu tinha parado no capítulo onde ela ia começar a falar um pouco, né, sobre de volta ao passado, quando ela tava em Ocroque, né, e tudo mais. E aí, esse capítulo foi assim, gente, assim, boom, sabe? Boom mesmo. Porque é um capítulo onde tá chegando perto dela. Deixa eu botar assim, ó, o livro. Tá chegando perto dela ir embora de Ocroque, né? Porque tá chegando perto dela parir o bebê. Então, dá luz. Deixa eu falar um modo bonito, né? Dá luz ao bebê. Então, tá sendo vários mistos de sentimento. Eu já chorei aqui, porque o Bryce, ele tava criando um cachorrinho desde filhote, porque ele tava adestrando esse cachorro pra ele ser um cachorro tipo um cão-guia, sabe? E aí eu chorei quando ele foi entregar o cachorro pros novos donos. Então eu me emocionei, porque eu jamais, gente, eu jamais conseguiria ficar com um cachorro, mesmo que seja algo muito lindo, né? Adestrar para o cachorro virar um cão-guia. Eu acho lindo isso. Mas eu, Ingrid Malrey, não conseguiria, de verdade, eu não conseguiria fazer isso. Sei lá, gente, eu tenho um amor muito grande por cachorros. Eu sou muito apegada. Então eu chorei aqui, me emocionei mesmo nessa parte. E com o decorrer do capítulo, a gente vendo que tá chegando perto da Meg dar à luz e que ela vai ter que se separar ali do Bryce, porque eles estavam juntos, né, assim, se vendo com frequência, como eles já se viam, mas eles estavam mais fofos, é como se eles estivessem namorando, então eles estavam se beijando, nada muito malicioso, gente, mas muito lindo, sabe, um namoro muito fofo mesmo. E aí só que assim, gente, aconteceu aqui do Bryce, ele simplesmente pedia ela em casamento. Então ele tava desistindo de sonhos da vida dele, como faculdade, e comprou, e dizendo que poderia alugar uma casa onde eles poderiam morar ali. O que eu achei lindo, tá? Mas ele é um menino que é 2 anos mais velho do que a Meg. A Meg tem ali 15, 16 anos. E aí ele, tipo, queria alugar a casa, desistir dos seus sonhos, da sua universidade, trabalhar como pescador para pagar o aluguel, e queria se tornar o pai do filho da Meg, que, mais uma vez, eu achei lindo, tá? Eu acho isso muito lindo, mostra o quão bom o Bryce é, assim, muito maduro para a idade dele, em alguns sentidos, né? Em outros eu não acho muito maduro, essa parte de você desistir de sua universidade, porque você tá tão apaixonado por uma pessoa ao ponto de você desistir de tudo, porque você não se vê mais sem aquela pessoa, entende? Então, essa parte eu não acho muito maduro, mas essa parte dele querer assumir a responsabilidade pra ele, de tipo, se casar, assumir um filho que não é dele, eu acho isso muito bonito. A mãe do Bryce, ela fala que ele teve que pegar uma responsabilidade, até que cuidar dos irmãos, porque ela sofreu um acidente e tá de cadeira de rodas, então ele teve que pegar muita responsabilidade pra ele. Então eu acho que vem isso, essa parte dele querer abandonar tudo pra ficar com ela, um pouco dessa parte que ele não teve a infância que mereceu, porque ele teve que cuidar da mãe, teve que cuidar dos irmãos. Então é muito complicado. Só que assim, a Meg acaba falando pra ele que ela não pode casar com ele, porque
nesse momento ela não é boa o suficiente pra ele, que eles têm que se reconhecerem como adultos, né? Então ela meio que disse que se for pra acontecer da gente ficar juntos, vai acontecer no futuro. E aí eles combinaram de quando fosse no aniversário de 24 anos dela, eles se encontrariam lá em Ocroque, na praia. Só que assim, gente, o capítulo termina com a frase simplesmente assim, ó. Ele pergunta se eles podem se ver amanhã. E aí ela diz: eu gostaria. Sussurrei, sentindo o corpo dele junto do meu, já sabendo que nossa próxima despedida seria ainda pior, e perguntando a mim mesma como eu poderia suportá-la. O que eu não sabia era que nunca teria essa oportunidade. E assim, o final me deixa assim, gente, o que será que vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa? O Bryce vai morrer? Eu tô tipo assim, eu tô em pânico, entendeu? Eu estou em pânico. Só que o próximo capítulo é agora no presente, ela de volta ao Natal com o funcionário dela. E eu tô tipo assim, mulher, não faz isso comigo, sabe? Ai, porque Nicholas tá fazendo eu sofrer tanto. Gente, que livro, de verdade, assim, que livro. É só isso que eu posso dizer pra vocês. Eu tava com saudade de ler e sofrer com os livros de Nicholas, mas, gente do céu. É isso, eu vou continuar lendo aqui e qualquer atualização eu venho trazendo pra vocês. Se der certo começar um novo livro hoje, eu começo. E é sobre isso, gente. Tá bom? Vou lá, porque eu já tô há quase 10 minutos aqui falando com vocês. Beijo. Oi, vloguinho. Gente, aparecendo. Já são quase 7 horas da noite. Eu tive uma pausa, porque eu fui conversar com meu pai, com o Jalef. E aí eu tinha dado uma pausa na leitura, mas eu voltei a ler depois e eu finalizei o livro, gente. Como vocês podem ver, eu tô devastada. Meu Deus. Gente, deixa eu finalizar aqui. Eu terminei o livro, estou devastada, mas amanhã eu venho falar com vocês melhor, tá bom? Faltou energia aqui. Então, só pra dizer pra vocês que eu finalizei o livro. Amanhã eu falo com vocês sobre, finalizo o vlog e a gente começa outro vlog, tá, gente? Beijinho pra vocês. Oi, vlog aparecendo, gente. Ontem eu dei uma mini atualizada só pra dizer que eu finalizei o livro pra vocês, né? Deixa eu me ajeitar. A gente finalizou O Desejo de Nicholas. Me perdoe a bagunça ali em cima da cama, gente, mas tudo aquilo fica aqui em cima da minha escrivaninha. E aí, pra poder gravar aqui na minha escrivaninha, eu tenho que tirar as baguncinhas daqui pra colocar em algum canto e eu boto em cima da cama. Mas, enfim, eu vim dar essa atualização pra vocês em relação ao livro, né? E assim, gente, eu finalizei ele naquela hora que eu falei com vocês, mas faltou energia aqui em casa, né? Gente, só vai voltar a energia 4 horas da manhã, gente. Foi um sufoco, eu quase não dormi, né? Eu acho que eu só tirei pequenos cochilos e eu só consegui dormir mesmo às 4 da manhã quando voltou a energia, porque eu estava sendo quase levada pelas muriçocas, gente, daqui de casa. Eu tô cheia, gente, de verdade. Eu tô, olha isso aqui, ó. Eu tô cheia de picada. Se eu não tava doente, pode ser que eu fique doente agora. Mas assim, gente, só de lembrar me dá vontade de chorar. Mas enfim, vamos pro livro. Gente, eu acho que a última atualização que eu tinha dado pra vocês era que eu tinha me emocionado porque eles tinham entregado o cachorro, né, do Bryce pra família que ia ficar com o cachorro e afins, né? E aí, gente, eu falei que o final do capítulo tinha sido bem misterioso, que dava a entender que, por exemplo, ele tinha morrido, né? Porque eles iam se encontrar, tinham combinado de se encontrar, só que ela termina o capítulo dizendo assim, mas eu nunca imaginei que isso não iria acontecer. Então eu já comecei a imaginar que ele, né, o Bryce, ia morrer. E assim, gente, não foi o que aconteceu. E assim, fica muito difícil atualizar vocês agora, porque
pode ser spoiler, mas assim, gente, os livros do Stephen King são livros um pouco mais sofridos, né? Então, é complicado. Mas eu vou dar uma mini atualizada, sem dar tanto spoiler pra vocês. Mas, enfim. O que aconteceu de verdade foi que ela entrou em trabalho de parto, né? Eu não sei se isso eu tenho atualizado vocês. Mas ela entrou em trabalho de parto e foi levada pro hospital. Só que aí o que acontece, gente? A tia dela já tinha avisado a mãe dela. Aí a mãe dela foi, né, pro hospital também. E simplesmente já tinha marcado um voo de volta pra Seattle. Ou seja, ela não ia voltar pra Ocrock pra explicar o motivo pro Bryce, porque eles não tinham se encontrado, nem pra se despedir dele, nem pra se despedir da família dele. Então, assim, foi tudo muito conturbado e ela teve que voltar pra Seattle. E lá, gente, ela demorou um pouco pra ela voltar a ser o que ela era. Ela até disse que tem um tempo que ela ficou bem depressiva, né? Só queria dormir, então as provas finais foram notas muito baixas, porque, enfim, ela não se dedicou muito, até que finalmente ela foi se recuperando, né? Voltou para a escola depois das férias, e aí comprou uma câmera fotográfica, né? E continuou esse sonho dela com a fotografia. Só que, gente, ela ainda estava muito deslocada. Eu acho que ela amadureceu bastante em Ocrock. E meio que aquela vida que ela levava antes em Seattle não foi mais a mesma, né? Tipo, depois de tudo que ela passou, não foi a mesma. Mas, enfim, eles continuaram mandando, né? O Bryce e a Meg continuaram escrevendo cartas um pro outro apenas no Natal, né? Então, meio que o combinado deles de quando fosse o aniversário dela de 24 anos, eles fossem se encontrar. Só que coisas foram acontecendo, gente. Ele foi realmente pra universidade, né? Que ele queria ser um soldado. Ele finalmente conseguiu boina verde, alguma coisa assim, gente. Eu não entendo muito de exército, não, tá? E aí, ele conseguiu isso e vem o 7 de setembro. Ele participou do 7 de setembro, né? E coisas vão acontecer. E aí, gente, eu não vou falar pra vocês, porque eu acho que vai ser spoiler, né? Mas, assim, é onde tudo começa a ficar muito mais emocionante no livro, né? A Meg também faz uma descoberta, assim, no final, muito bonita e que também me deixou emocionada, né? Então, assim, foi tudo muito lindo. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que, infelizmente, a Meg sim morre no final, né? Porque ela tava com um câncer terminal, infelizmente. Era algo que a gente já imaginava desde o começo do livro. Mesmo que uma parte eu disse assim, nossa, eu queria que acontecesse alguma coisa, que ela ficasse bem, né? E sobrevivesse, o câncer fosse embora, acontecesse um milagre e tal. Mas a gente sabe como é a escrita do Nicholas, pelo menos quem já leu os livros do Nicholas sabe que ele realmente não tem dó. Ele mata personagem mesmo, ele mata protagonistas, ele mata o casal, ele mata tudo, gente. O que Nicholas puder estar matando, ele tá matando. E ele real não tem dó, gente. Ele não tem dó dos personagens e ele não tem dó da gente. E querendo ou não, isso é bom em alguns aspectos. Porque às vezes a gente tá tão acostumada com o felizes para sempre, como se a gente estivesse vivendo num conto de fadas, que às vezes a gente esquece as coisas que acontecem no mundo real. E os livros, às vezes, a gente lê justamente para sair dessa nossa realidade, mas tem livros que traz um pouco da nossa realidade, né? Então, eu acho que o Nicholas, ele escreve muito sobre o que acontece no mundo real. Não é que não possa acontecer milagres da pessoa curar de um câncer, porque a gente sabe que acontece na vida real de pessoas curarem do câncer, mas ele mostra essa parte mais triste da vida, né? De que a gente às vezes deseja muito que aconteça um milagre e às vezes não vai acontecer, às vezes o que vai acontecer é o pior, né? E isso, querendo ou não, é muito triste. Mas eu acho que o Nicholas, ele escreve um pouco disso, sabe? Ele traz um pouco da realidade do mundo para os livros dele. E eu acho isso incrível, por isso que eu sou fascinada por Nicholas Sparks.
eu realmente me arrependo de ter passado muitos anos sem ler Nicholas, porque é uma escrita maravilhosa. Ele tem uma escrita bem descritiva, tá, gente? Ele descreve, tem parágrafos dele que são gigantescos, os capítulos dele, como eu falei pra vocês, são gigantescos, mas é tão gostoso de ler, sabe? Tem livros... Eu sempre fui uma pessoa que não gosta de livros muito descritivos. E um dos livros que eu detesto é o da Nora Roberts, que é, se eu não me engano, é O Despertar, que eu odiei. O livro é extremamente descritivo, mas não foi só por conta dele ser extremamente descritivo. Teve outras coisas, outros fatores, mas eu não sou muito dos livros descritivos. Depende muito, sabe? Então eu acho que o Nicholas, ele descreve, mas você fica presa, você fica devorando o livro dele, sabe? Você não se incomoda com a forma descritiva dele de escrever. Assim como o Stephen King. O Stephen King é porque é uma escrita um pouco mais diferente mesmo do que a gente tá acostumado a ler. E ele também gosta muito de descrever. Então, é outro autor que a forma que ele descreve, eu gosto. Então, assim, vai muito de autor para autor, né? Tem autor que eu realmente não gosto da forma descritiva e tem autor que eu gosto. Mas é isso, gente. É um livro que me pegou muito, me emocionou muito e me trouxe muita nostalgia. Então, assim, cara, não tem comparação. Nicholas Sparks, é um autor maravilhoso, de uma escrita maravilhosa. As histórias que esse homem escreve são emocionantes e boas, gente. Eu marquei bastante, ó. Bastante post-itzinho. E é um livro que vai ficar com 5 estrelas e coração de favorito. Porque, gente, esse livro me trouxe várias emoções. De felicidade a choro, a um momento engraçado, a momentos fofos. Então, assim, gente, não tem como. É um livro que vai ficar assim com 5 estrelas e coração de favorito. Eu adorei voltar a ler Nicholas Sparks. E eu, de verdade, não quero nunca mais parar de ler Nicholas Sparks. E é isso, gente. Os post-its ficaram assim, bem pouquinhos. E vou finalizar o vlog aqui, porque eu vou gravar finalizando essa leitura para as redes sociais e gravando também o preparando minha próxima leitura. Tá, gente? Se vocês gostaram desse vlog, que eu acho que ficou imenso, deixem um like de vocês, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês. Tá, gente? E também vão me acompanhar nas minhas outras redes sociais, Instagram, TikTok e o Scooby. Sempre tem conteúdinho por lá, né? Que é um pouquinho diferente dos que eu posto aqui, que são vídeos mais longos, lá é mais curtos, né? Então, os links ficam na descrição do vídeo. Também fica, gente, o link do meu Catarse. Eu tenho um projeto lá no Catarse, 3 planos diferentes, com benefícios diferentes. Então, vocês poderiam entrar comigo no clube de leitura, que lá tem um clube de leitura. Em cada plano tem um benefício, né, em relação a clube de leitura. Vale muito a pena vocês darem uma olhadinha lá. Assim como seu nome vai aparecer no final de todos os meus vídeos como um apoiador do canal. Vai ter outros conteúdos relacionados não só ao clube de leitura, né, mas tem outros conteúdinhos lá que eu não trago pra cá. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, o link do Catarse fica aqui na descrição do vídeo também, juntamente com os links das minhas parceiras, que é a Fruto Proibido e a Amazon. A Amazon, gente, é muito importante, porque se vocês comprarem usando esse meu link que tá na descrição do vídeo, eu ganho uma pequena porcentagem. Então, assim, me ajuda muito, 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 de verdade. Vocês não vão pagar nada mais por isso, mas eu ganho um percentual. Então, é isso, gente. Recado dados. Ah, o último. Fica o link também da minha wishlist da Amazon. Meu aniversário está perto, né? Em julho. E aí, não custa nada eu avisar pra vocês que minha wishlist tá aí no canal. Tá aí na descrição, caso vocês queiram me dar algum livro de presente, né? É isso, gente. Sem mais delongas, eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!